Olá, meu nome é Carlos Eduardo Chanoski e hoje nós vamos falar sobre cirurgia ortognática utilizando técnicas menos invasivas. Para tal, é importante a gente entender o histórico de como começou a realização de cirurgias menos invasivas. Caracteristicamente, a cirurgia ortognática já é uma cirurgia naturalmente invasiva, pois envolve osteotomias, envolve exposição de algumas áreas delicadas na cavidade bucal, mas muitos pacientes têm medo da cirurgia justamente devido ao inchaço excessivo, devido ao risco de sangramento, devido ao risco de complicações. Nesse intuito, foi-se cada vez mais mudando o conceito ao longo dos anos em relação à cirurgia ortognática. Então, se a gente for há 15 anos, 20 anos atrás, antigamente o paciente fazia cirurgia ortognática, ele saía com os dentes amarrados, era muito comum o paciente que era assimétrico continuar assimétrico, o paciente que era classe 2 continuar na classe 2, o nível de aceitação do resultado era muito diferente do que a gente tem atualmente. Hoje em dia, o paciente se tornou mais exigente e isso fez com que fosse impulsionada uma mudança para como que eu abordo cirurgicamente esse paciente de cirurgia ortognática. Por ser uma cirurgia feita na cavidade bucal, onde normalmente não envolve incisões externas, se achava que eu poderia fazer incisões maiores, visualizar, quanto mais eu visse a parte esquelética, quanto mais eu visse o osso, mais fácil ficava a cirurgia para eu poder realizar a cirurgia. Mas pior era o pós-operatório do paciente também. Obviamente, quanto maior as incisões, pior acaba sendo o pós-operatório. Mas qual que é o equilíbrio que eu tenho disso? Ou seja, quanto menor a incisão, ou seja, melhor vai ser o pós-operatório, mas será que eu posso incorrer em alguns riscos também lançando mão de incisões menores? Pois bem, isso que a gente vai discutir. Então, o conceito atual que a gente tem de cirurgias minimamente invasivas são incisões diminutas, muito similares às cirurgias paraendodônticas para realização de um enxerto para implantodontia aqui na maxila ou para extração de um dente do siso na mandíbula, ou seja, eu trabalho com incisões cada vez menores, mas isso também influencia o quê? Na área de interface óssea que eu vou ter no meu pós-operatório, ou seja, com incisões menores, a minha osteotomia fica menor e a movimentação que eu vou ter, que muitas vezes a estabilidade no pós-operatório vai depender do contato ósseo, uma vez que as placas e parafusos não garantem que o osso vai ficar imobilizado, ele fica estabilizado, ou seja, eu posso começar a ter comprometimento do meu resultado no pós-operatório. Além disso, para eu poder utilizar técnicas menos invasivas, normalmente também eu tenho que usar técnicas de fixação menos estáveis. Ou seja, o paciente que vai ser submetido a cirurgias com técnicas menos invasivas, eu tenho que selecionar melhor esse paciente, eu tenho que ter movimentos mais estáveis para que eu possa confiar também no toque ósseo e não somente na minha fixação. Por quê? Senão depois eu posso acabar incorrendo em soltura da fixação e às vezes acabar levando esse paciente de novo ao centro cirúrgico para fazer uma cirurgia maior, ter que fixar daí sim de forma adequada essa mandíbula ou essa maxila. Por isso que é muito importante que o paciente ele entenda que a cirurgia minimamente invasiva, com fixações menos estáveis, ela é muito de acordo com a movimentação que eu vou fazer. Não é, o paciente classe 2 pode fazer o classe 3, não. Eu tenho pacientes classe 2 que está indicado sim eu fazer tecnicamente minimamente invasiva e eu tenho pacientes classe 2, por exemplo, onde eu vou fazer grandes avanços maxilomandibulares que eu não posso utilizar a técnica minimamente invasiva. Por exemplo, até se a gente for muito para a escola europeia, por exemplo, que é hoje o maior divulgador da técnica minimamente invasiva, normalmente a gente tem na maxila eu faço minimamente invasiva, mas quando eu vou fazer um avanço grande da mandíbula, aí eu faço uma incisão um pouco maior e fixo de forma estável, para que eu não tenha perda de resultado no pós-operatório e ter que levar esse paciente a uma reoperação. Por quê? Sim, o medo
de um pós-operatório pior é algo que assombra o paciente, que ele recebe a notícia que vai fazer uma cirurgia ortognática. Pô, eu vou operar meu rosto, eu vou ter um inchaço muito grande, eu queria me recuperar rápido porque eu trabalho com a minha imagem, tudo isso envolve muito sim e faz a gente direcionar para cirurgias menos invasivas comparados com o que fazia antes. Mas o que assombra ainda mais o paciente, a gente vê um número cada vez mais crescente também, é o número de reoperações. Pacientes que tiveram resultados aquém do que gostariam, pacientes com pseudoartrose, ou seja, eu não tenho consolidação das minhas osteotomias, ou pacientes que às vezes, justamente por eu não ter uma visualização adequada, utilizando uma cirurgia minimamente invasiva, eu saio com uma oclusão inadequada, ou seja, eu não consegui mobilizar a maxila e eu não consegui ter a oclusão que eu queria, ou eu não consegui fixar minha mandíbula como eu gostaria e a minha oclusão ficou adequada. Esse paciente ele vai invariavelmente evoluir para uma reoperação. Por isso que o objetivo do vídeo deixa muito claro, a cirurgia minimamente invasiva é ótima, é um caminho sem volta, é algo que a gente vai evoluir, mas é muito importante que o paciente saiba que não é para todos os casos que eu posso fazer a mesma cirurgia minimamente invasiva. Alguns casos eu preciso obrigatoriamente aumentar um pouco o tamanho da minha incisão para poder utilizar a fixação mais estável ou para poder visualizar movimentos que eu preciso de uma visualização maior no transoperatório. Certo, pessoal? Então, cada caso tem que ser discutido, não existe receita de bolo para todos os casos e é muito importante que vocês discutam durante o seu planejamento com o cirurgião qual técnica melhor se aplica ao seu caso e as complicações associadas a cada técnica, certo? Olá, tudo bem? Gostou do vídeo? Então clique e se inscreva no canal para acompanhar as publicações semanais que nós fazemos com nossos vídeos, curta e compartilhe com seus amigos.